Pronto. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje tem um tema. Tem um tema sobre neurose coletiva, tá? Tá entrando uma galera ainda aqui, né? Sejam bem-vindos. A aula vai começar agora, viu? Então vamos lá. Em nosso tempo, acho que fica uma coisa bem clara e evidente, né? Que há pessoas que não estão muito bem da cabeça, né? Você vai conversar, às vezes, com, sei lá, teu irmão, né? E há um abismo entre a sua geração e o seu irmão mais novo. Posso falar por mim, meu irmão é 4 anos mais novo que eu. E, francamente falando, né, 4 anos não separa uma geração de outra. Antigamente, assim, para uma geração separar de outra, era dos avós para os netos. Tá? Ou seja, tinha ali um abismo assim, de 50 anos, né? Meio século. Havia um tempo, inclusive, que uma geração ser separada da outra seria, assim, de maneira secular, né? Como é o próprio nome diz, de 100 anos em 100 anos, né? Então, assim, como se deu essa forma de as pessoas estarem cada vez mais distantes umas das outras, em questão de geração, em questão de atitudes, de pensamentos. Estamos, assim, num momento que assim, é quase incomunicável, né? Falar um com o outro. Né? Às vezes a gente está falando de uma coisa, a pessoa já entende outra. Né? Quantos pacientes eu já não atendo, né? Que eu vou recomendar para minha paciente? Olha, né, tente sempre dosar o que você vem falando, por conta de que a pessoa com a qual você está lidando, além de ela lidar com uma outro tipo de forma de pensar, outras influências que carregaram na geração dela, ela tudo leva pelo ataque pessoal. Então, assim, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? De uma neurose coletiva que está pandêmica. Eis a verdadeira pandemia do nosso tempo. Falando, assim, de sanidade mental, né? Gostei da definição aí, Vitor Souza, né? Mas é bem isso mesmo, né? Vou ler aqui para o que ele falou, né? Para que as pessoas que estão na aula não vão conseguir ler o chat. Então, ele falou aqui, o Vitor Souza: estamos em uma geração de produção acelerada de Dom Quixote. Dom Quixote era um sujeito, né? Para quem não leu o livro, né? Que leu muitos romances de cavalaria, né? E introspectou aquilo nele. Ficou absolutamente neurótico e achar que ele, de fato, era um cavaleiro, era um personagem dentro de um livro que vivia uma vida de romance, né? Aí ele tinha lá, né, a princesa lá dele, né, que ele tinha que resgatar, e que não tinha sofreu nenhum perigo, né? Então, tinha lá o amo lá dele, né, o servo lá dele, né, o Sancho Panza, e coitado do Sancho Panza, o homem, assim, né, absolutamente insano, né? Então, assim, de fato, o que trouxe aí foi interessante, né? Estamos vivendo em tempos quixotescos, né? E essa neurose coletiva eu gostaria de explicar através desse capítulo desse livro aqui, ó, que eu já trouxe uma vez para vocês. Quem estava na última aula vai lembrar, né, do Viktor Frankl. E o nome do livro é A Falta de Sentido, o subtítulo Um Desafio para a Psicoterapia e a Filosofia. Tá bom? Então vamos lá. Segundo o Viktor Frankl, a gente tem uma neurose coletiva composta por 4 sintomas. Esses 4 sintomas eu gostaria de tratar aqui na aula com vocês, tá bom? Vocês podem pegar lápis, né, papel, fica à vontade, né? Lembrando que essa aula fica gravada uma vez só, não sei onde vou postar e nem se vou postar, né? Então, assim, ela fica gravada para eu utilizar futuramente para alguma outra coisa, não sei se para um curso, não sei, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vocês fazem pergunta aqui, daqui a pouco eu leio, viu, pessoal? Vocês estão mandando aí no chat aí. Vamos lá. Abre aspas. Segundo as palavras do Frank, né? A neurose coletiva do nosso tempo é caracterizada por 4 sintomas. 4 sintomas que descreverei brevemente. Primeiro, existe uma falta de planejamento cotidiano em relação à vida.
O homem contemporâneo está acostumado a viver um dia de cada vez. Ele aprendeu isso na última guerra mundial e, desde então, essa atitude, infelizmente, não foi modificada. Enquanto as pessoas costumavam viver assim porque estavam esperando o fim da guerra, o homem comum de hoje diz: por que fazer alguma coisa? Por que planejar? Mais cedo ou mais tarde, a bomba atômica destruirá tudo. Assim, ele cai na atitude. E assim, como qualquer outra ansiedade antecipatória, essa ansiedade de antecipar a guerra atômica é perigosa, pois, como todo medo, tende a concretizar aquilo que teme. Vamos lá, o que é esse primeiro, né, sintoma de neurose coletiva? É o seguinte, como ele está falando aqui, né, na Primeira Guerra Mundial, né, na Grande Guerra, né, perdão, ele falou que da última guerra, então, portanto, é a Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial tinha aquela questão da Guerra Fria, etc., bomba atômica. Então, assim, quando a humanidade, os homens, né, e aqui eu me refiro aos seres humanos, né, quando o ser humano ia tratar de alguma doença, algum sintoma, puxava ali algum motivo pelo qual está fazendo e ter sentido naquilo que ele está fazendo, alguém logo sacava, né, a pergunta do tipo assim, para que se a gente vai morrer, né? Então assim, para que você vai dar esmola, dar dinheiro para um mendigo, se esse mendigo também vai morrer? Não vai dar nem tempo de gastar esse dinheiro. Para que você está procurando ajuda psicológica? Fica doente mesmo, você já vai morrer. A bomba atômica vai atingir todos nós. Né? Então ele se acostumou a viver um dia de cada vez. Não há mais planejamento. E isso a gente está infectado até os dias de hoje, por causa dos nossos antepassados. Assim, não tem como você falar, mas Cláudio, eu não vivi na Segunda Guerra, não sou tão velho assim, não nasci em 1930 que nem meu avô, né? Não tem problema, né? Assim, as influências nas atitudes dos seus avós estão permeados nas suas atitudes, culturalmente falando. A cultura familiar é um negócio absolutamente esmagador, querendo ou não, né? Afinal de contas, parem e pensem, vocês estavam vivendo em ambientes, desde crianças, passando uma infância com pessoas que tinham determinados gostos, atitudes, manias, né, enfim, jeitos de pensar, né, superstições próprias, né, cada um inventava uma coisinha, né? Tinha histórias, tinham narrativas que contavam da época deles, vocês engoliram aquilo com muita satisfação. Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Há ali um retardo. Né? Esse é o primeiro sintoma do nosso tempo, que vive de uma neurose coletiva. Há ali um retardo em planejar. Ou seja, encontramos assim, uma preguiça coletiva. Vocês podem ver hoje que é muito comum mesmo, vivemos numa falta de constância naquilo que a gente faz. Então, assim, o nosso tempo proporciona muito isso, né? Telas, conforto. Francamente falando, a gente tem tudo na palma da mão, não é mesmo? Né? A gente pode ter uma biblioteca na palma da mão, não precisa mais ir para a biblioteca. Baixa um PDF. A gente pode ter um restaurante na palma da mão. Tem iFood. A gente pode ter até relacionamentos na palma da mão. WhatsApp. Namoro tem Tinder. Você entende? Aí, assim, tudo induz para que você fique cada vez mais acomodado, vivendo num comodismo coletivo. E aí a preguiça é mais um sintoma, né? A falta de planejamento é mais um sintoma que você engoliu como se nada, como se fosse nada demais, né? Afinal de contas, para e pensa, né? A pessoa que, né, por exemplo, né, eu me lembro, né, o sujeito falava assim para mim, nossa, mas caraca, você não para não, você vai para academia de segunda a sábado, né? Como é que você consegue ter essa constância? Eu falei, não lembro o que eu respondi na hora. Eu falei, só consigo, né? Sei lá. É um negócio assim, que até então, em tempos não tão longe, não tão remotos, em tempos assim que eu digo, não faz nem 50 anos atrás, o ato do laboro de suscitar o apetite irascível, né?
Aqui já com termos, não sei se todos vão entender, mas eu vou explicar, né? Existe o apetite concupiscível e o apetite irascível, né? O concupiscível é, sei lá, tô com vontade de beber uma coca. Vou lá e bebo, acabou. Não me custou nada beber essa coca aqui, ó, né? Peguei aqui e bebi. Agora, apetite irascível. Vou lá pra academia. Quem é que gosta de ir pra academia? Ninguém. Quem fala que gosta tá mentindo pra você. Mesma coisa também com estudar. Né? Quem é que gosta de pegar um livro e ler? Ah, eu tenho prazer. O hábito da leitura, isso é uma bosta. Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de sentar a bunda na cadeira, ficar ali forçando a atenção numa coisa que não tem estímulos. É só um pedaço de papel com palavras. Então você vê. Então tentando romantizar as coisas, né? Principalmente quando é de leitura, né? Ah, eu tenho um hábito da leitura, eu gosto de ler, eu gosto de nada. Para de ficar fingindo, mentindo pra si mesmo, né? Negócio óbvio, né? Então, assim, o apetite irascível é isso. Né? E hoje falta essa questão. Né? A gente pegar, né, e falar assim, olha, eu sei que isso aqui custa, mas justamente porque custa, eu sei que vai ter durabilidade. Estou pensando lá na frente, planejando. Esse é o primeiro sintoma da nossa neurose coletiva, a falta de planejamento, a falta de constância, a falta de vigor. Né? Hoje você pode ver, nós somos bombardeados por radioatividades. Né? Radioativo mesmo, né? Wi-Fi, você está aí. É que você cansa, essas ondas eletromagnéticas cansam você. Estou falando assim, literalmente, cansar, de você perder o vigor, se sentir um pouco mais lento, mais modorrento. Outra coisa também que tem muito radioatividade, geladeira, ar-condicionado. Você tá aí agora sendo bombardeado com essas ondas eletromagnéticas, né? E aí como é que a gente se imune com isso? Com vitamina, com suplemento. Né? Você tem que dar um jeito. Agora, você vai concordar comigo que na Idade Média, no medievo, não existia Wi-Fi, nem geladeira, nem ar-condicionado, nem televisão, né? Não existia essas coisas, né? E, portanto, as pessoas eram muito mais de brio, tinham mais constância para ir lá, coletar, né, os frutos, né, para comer, né, capinar um lote, sei lá, plantar, colher, né, coisas do dia a dia, de fazendeiro aí, né, de agricultor, né. É, né. Tá aprendendo a ser constante, Juliano? Que ótimo, mas é isso mesmo. Já vou ler aqui em cima, né, que o Arthur também montou um negócio aqui, né. Então, assim, esse é o primeiro sintoma que a gente tem que prestar atenção. Né? A gente está sendo bombardeado de todos os lados para ficar cansado, e quanto mais cansado, mais vulnerável, e quanto mais vulnerável, mais gente vai dominar você. Por que assim, dominar? Como assim, claro, dominar? É óbvio. A pessoa que não consegue reagir, ela está refém do outro. Por que o Estado, as organizações mundiais, querem tomar as atitudes por você e vão tomar por você? Para você ter a opinião que eles querem, política ou não, comprar as coisas que eles querem, as empresas, né, as multinacionais. Por que o Estado quer que você, né, faça tudo o que ele queira sem você questionar? Porque aí não tem revolução, não tem contradição, você entende? Então, assim, um Estado pode muito bem baixar uma lei nazista e falar, vai todo mundo ser nazista agora, acabou. As pessoas nem vão raciocinar, é verdade. Ou como diz o Nelson Rodrigues, né? Para o brasileiro, ele fala isso nas crônicas dele, né? Genial. Para o brasileiro, se baixar uma lei para todo mundo andar de quatro, todo mundo vai andar de quatro igual um animal e não vai pensar nem duas vezes. O brasileiro, nesse sentido, é muito obediente. Por quê? Porque ele é muito vulnerável. Ele não. Pela falta de inteligência, de QI, que a gente pode ver, né? O nosso QI mundialmente está lá nos, sei lá, centésimo, está abaixo da Zâmbia, né? Sei lá. Vocês podem pesquisar, não acredito em mim, não, né? Tá 196, é uma coisa assim, né? De 200, de 300 países. Pela falta de inteligência do brasileiro, ele não se dá conta de que ele está sendo dominado. Então, ele está na condição de escravo inconsciente. É um escravo que se acha livre. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. Então, assim, até o professor lá vai falar isso, né? Ao contrário de outras coisas, como o dinheiro ou a saúde, a inteligência, quanto mais você vai perdendo, menos você se dá conta. E é bem real isso. Você pode ver que as pessoas que são, assim, absolutamente ignorantes,
burras mesmo, falando bom português, elas não se têm noção que elas são burras. Pelo contrário, se acham inteligentes. Né? Elas se acham absolutamente inteligentes. Então, é uma coisa que, assim, eu ouvi tu falando aqui, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, e a NASA vai perder. E a NASA não vai entender. Entendeu? Porque, assim, é uma incógnita o brasileiro, né? Assim, a gente fica até complexado quando começa a estudar, né? O professor Piluig falou que o QI dos brasileiros é 87 em média, enquanto o QI médio mundial é 100. Isso aí acho que já caiu, viu, Lucas? Não é mais 87, tá beirando 70 alguma coisa. Dá uma atualizada aí. O professor Pierre Luig, ele é se não me engano, do século XX, né? Ele morreu em 1990 alguma coisa, se eu não me engano. Ou nos anos 2005, sei lá, que ele morreu, né? Então, assim, né, efeito Dunning-Kruger, sem sombra de dúvidas. Falando isso, e aí, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Primeira vez que te vejo aqui. Esse é o primeiro sintoma, então. Esse é o primeiro sintoma da nossa neurose coletiva, que está sendo permeada pelo mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. É a falta de planejamento no cotidiano, em relação à vida mesmo em geral, tá? Então, é... o segundo sintoma, qual é? O segundo sintoma é a atitude fatalista em relação à vida. Isso novamente foi apreendido na última Guerra Mundial, quando o homem foi empurrado e se deixou levar. O homem cotidiano considera a ação planejada desnecessária. O fatalista a considera impossível, pois se sente produto ou resultado de circunstâncias externas ou condições internas. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Olha só, tem uma crença pessoal, perdão, tem uma crença geral, que parte da personalidade de cada um, de que nós somos compostos pelo nosso ambiente em que vivemos e a nossa genética. Veja se eu me faço entender. Eu, Klaus, por exemplo, se eu nasci numa favela lá do Rio de Janeiro, a Rocinha, e estou envolvido com uma vasta genética na minha árvore genealógica de criminosos, meu pai foi um assassino, meu avô também foi outro assassino e estuprador, meu bisavô foi, sei lá, doente da cabeça, né, cleptomaníaco e criminoso também, né, roubou pra caramba. Se eu tenho essa genética em mim, eu estou condicionado, segundo a psicologia moderna, a ser também um criminoso. Então, olha que perigo. Hoje tem até uns estudos, olha que perigo isso, né? Que mostram que o criminoso já tem a sua face. Assim, ele já nasce com determinado tipo de características faciais que já vão induzir ele a cometer algum crime, como assassinato, como roubo, né? Isso é uma falácia. Tem um livro aí que eu gostaria que vocês fossem ler, que eu não sei mais o autor, né? Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas o nome do livro é Mitos da Criminalidade. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome do autor para vocês, né? Tá mudo, Klaus? Pronto, tinha caído aqui, foi mal. Péssimo usar notebook, viu? Fica a recomendação para vocês aí. Então, assim, tem esse livro aí que se chama Mitos da Criminalidade, eu não sei o autor, mas vamos pesquisar. Vocês vão ver como é que isso é falacioso, né? Existem esses estudos já, que são estudos absolutamente behavioristas, né? O behaviorismo é um tipo de abordagem, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas, porque não é abordagem.
dentro da ala da psicologia moderna, né? Então, assim, existem tipos de comportamentos animais que igualam o ser humano, né? Então, assim, esse condicionamento, né, esse determinismo e mecanicismo freudiano vem muito desfrutado do behaviorismo, né? A gente tem essa crença que é popular, né, que já está na boca do povão, inclusive, de que, como eu disse, se eu, Cláudio, nasci numa favela e tive parentes que cometeram crimes, eu não só geneticamente vou ser condicionado a cometer um crime, como também vou ser absolutamente influenciado pelo ambiente em que estou. Então, portanto, eu nasci favelado, vou morrer favelado e, portanto, pobre. Vocês veem como é que a psicologia moderna é absolutamente cruel, né, e mentirosa? Quantas, assim, narrativas de pessoas vocês conhecem que nasceram na pobreza e depois ficaram milionários, né? Não só no Brasil, a gente tem isso de exemplos lá fora também. Então, assim, o ambiente e a genética não condicionam nada, o que não quer dizer, né, o Frank até falou isso, né? É, Leopold Zonde também fala isso, né? Zonde, para quem não sabe, ele tem uma fundamentação na psicologia do destino, né? Ele fala sobre o inconsciente familiar, uma coisa que a gente pode discorrer um pouco mais neutral. Então, segundo Frank e Zonde, existe sim um certo condicionamento dentro do ser humano, mas não quer dizer que seja um condicionamento total, e sim parcial. O que eu estou querendo dizer? Se eu, Klaus, nasci na favela, se eu não tiver consciência de que existe um mundo para além da favela, eu vou continuar pobre para sempre dentro da favela, sim. Eu vou continuar com a linguagem marginal, sim. Eu vou cometer crimes porque meus familiares também cometeram, sim. Então, o Zonde fala muito isso. Você quer vencer, né, o palco dos condicionamentos dos seus familiares, né, e negar o comportamento que os seus antecedentes tiveram. Se você quer isso, você tem que tomar uma retomada de consciência e ter noção de que, olha, meus parentes fizeram isso, meu ambiente está proporcionando que eu queira ser um aviãozinho, por exemplo, né, dentro do morro, dentro da Rocinha, lá do Rio de Janeiro, que eu não vou entregar droga, que eu não vou fazer essas coisas, né? Não porque você tem muita essa narrativa, né? Não porque me falta oportunidade, né? Tem muito esse negócio, assim, não se falar assim, no ambiente criminal, né? Os advogados, né? Inclusive tem até o Fernando aí que está estudando, né, direito, né? Tem muito essa narrativa que se carrega, né? Em relação por exemplo, da pessoa ter sido uma vítima, né? Como se fosse ela mesma condicionada a cometer tal crime. Vocês veem como isso dá uma margem absurda, absolutamente gigantesca e monstruosa para a pessoa, quando cometer algum crime, ela falar assim: não, mas peraí, eu roubei porque eu fui condicionado a isso. E aí, cadê a pena? Não terá pena. Vai chegar um momento que não vai ter uma punição mais, né? Ó, os que mandaram mensagem no chat, vou precisar que mandem de novo, tá? De pergunta, porque quando entrou e saiu aqui, o meu computador saiu aqui, entrou, apagou todas as mensagens aqui no chat, tá? Então, esse é o segundo sintoma da nossa neurose coletiva, né? Essa atitude fatalista em relação às condições da nossa vida. Então, assim, muitos de vocês talvez passem por esse momento, né? Por exemplo, quantos de vocês aí têm pais ausentes? Pais que abandonaram a família, a mãe, e, portanto, vocês se sentem absolutamente desolados, né? Ou às vezes até já venceram esse sintoma, né? De falar assim: olha, eu fui abandonado, né? Mas isso não me condiciona nada, não me diz nada sobre mim, porque eu já tive essa fase de luto. Mas quantos de vocês aí, quantos, tiveram essa retomada de consciência? De que assim, olha, o abandono não diz quem eu sou. Eu não sou o meu passado. Meu pai teve as atitudes lá dele, que não permeiam a mim, não foi por causa de mim. Ó, o Ryan falou aqui, ó, mas existe uma predisposição em algum grau? Existe, foi o que eu acabei de falar, Ryan.
O Zonde, o Franklin fala isso, olha, existe um condicionamento parcial e não total. Você quer quebrar até o condicionamento parcial, o determinismo parcial, tem a noção que você está sendo condicionado a isso. Por exemplo, eu, Cláudio, dei o exemplo. Eu nasci na favela, parentes criminosos e ambiente proporcionando ao crime, beleza. Se eu tomar essa noção, se eu estudar isso, acabou meu crime na hora. Eu falei, não, peraí, eu estou sendo influenciado, né, pelo ambiente e pela minha genética, pelo meu próprio sangue. Já, na hora acabou até o condicionamento parcial. Ou seja, o ser humano é absolutamente livre. Absolutamente livre. E isso a psicologia moderna vai negar. Meus amigos, o ser humano tem o direito de querer se sentir culpado, pelo amor de Deus. O que eles querem tirar no nosso tempo é toda a atenção. Vai lá, né, se masturbar, vai lá cometer seu crime, você só é vítima disso. Você só precisa se desamarrar dessas amarras opressoras da Igreja Católica que fala que é pecado masturbação, ou você tem que tirar essas amarras, né, de achar que roubo é uma coisa ruim, mas quando na verdade não é. Afinal de contas, você quer roubar para comer, não é isso? Então você é a vítima da sociedade. Né? Então a gente precisa tirar essa camisa de força, como diz aqui a Juliane, né? Que ela falou, ovelhinha, tô mandando, muito bom. Não vou ler, só não vou ler em voz alta, Juliane, porque, né, para não ficar marcado na gravação, né? Mas ficou bom, bom. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, né, que você botou aí, né? É, então, assim, o homem cotidiano, ele considera a ação planejada de necessária, esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é a nossa atitude fatalista em relação à vida e às nossas próprias relações humanas mesmo, vocês podem ver. E o terceiro sintoma que o Frank vai falar para a gente aqui nesse livro é o pensamento coletivo. Enquanto o coletivista ignora sua própria personalidade, não, perdão, esse aqui, estou lendo outro parágrafo, né? Então, ó, pensamento coletivo é o terceiro sintoma. O homem gostaria de submergir na massa. Na verdade, ele acaba por afogar-se na massa, renunciando à sua liberdade e responsabilidade. Aqui eu faço um paralelo ao Ortega y Gasset, né? Ele tem um livro lá que é clássico, né? Rebelião das Massas. E ele fala justamente isso, né? O homem massa, ele não sente uma privação de individualidade, né? Uma privação de pensar por si mesmo. Pelo contrário, ele gostaria de aderir a um pensamento coletivo para ganhar uma identidade. Então, assim, eu vou te dar um exemplo assim concreto, que está inclusive dentro das igrejas, dentro da religião que você vive, não é só meio político, não, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Eu aqui, Klaus, né? Sei lá, meu pai me abandonou, eu tenho ausência paterna, não tenho amigos, cheguei assim com 13 anos de idade, porra, caralho, aí bate aquela crise existencial de 13 a 15 anos, né? Quem sou eu? Para que eu tô no mundo? Tô só vivendo ou apenas existindo? E aí eu encontro ali, né, umas pessoas, né, dentro da igreja que falam assim, olha, né, aqui a vida tem sentido, tem que lutar mesmo, né, você tem que buscar um sentido porque existe. Aquilo me chama a atenção, eu falo, vou lá ver. E aí acontece um fenômeno que é absolutamente normal e que todos precisam lutar contra isso. Faz parte das etapas de rito iniciativo, vamos dizer assim, né? Para quem está aderindo a qualquer tipo de religião, ou até depois eu vou chegar na parte política, né? Que é aquela relação de você se apaixonar no primeiro momento pela verdade. Você vai dizer, caramba, né? A verdade está aqui dentro sei lá, da religião batista, né? Da denominação batista. Ou a verdade está aqui dentro que eu pessoalmente vi, dentro do catolicismo, né? A primeiro momento aquilo tudo você te faz, né, se atrair por aquilo tudo, e você logo adota poses que não definem quem você é, mas que absolutamente dizem sobre o coletivo no qual você está inserido.
Vocês conseguem compreender isso? Isso é muito comum, né? Então, assim, você vai se ajoelhar para fazer pose, você não vai ajoelhar para servir a Deus, você vai dar esmola para fazer pose, porque afinal você se sente gostosão dando esmola, é por vaidade que você dá esmola. Você vai rezar, né, pessoalmente no seu quarto, mas vai deixar a porta um pouquinho aberta assim para tua irmã, ou para o teu irmão, ou para os teus pais verem que você é homem, né, agora eu sou de Deus, sou religioso. Então, essa construção desse personagem neurótico, que quer absolutamente passar uma autoimagem alheia, ela é super normal para quem está iniciando em qualquer tipo de religião. E está com 13, 14, 15 anos, né? Estou dizendo nessa aula aí. Né? Uma pessoa adulta que está fazendo isso, né, já assim, já está com uma idade mental igual o nosso Machado de Assis diz, né? Na mão e a luva, né? O Machado de Assis diz assim lá naquele Na Mão e a Luva, né? Que é uma novela. Ele fala assim que algumas pessoas chegam aos 50 anos sem nunca terem saído dos 15, né? Então, alguns, né, do nosso tempo, vocês podem ver, nos seus pais, avós, alguns realmente nunca saem dos 15 mesmo. Então, com questões, assim, afetivas, né? Ai, ninguém me ama. Ai, eu não sou valorizado por ninguém, ninguém me valoriza. Assim, são questões, assim, porra, né? Nem 15 anos, né, passa um negócio desse, né? Já, até a pessoa de 15 anos tá falando assim, olha, eu quero seguir minha vida, eu quero testar minha força contra o mundo, né? Então, na parte política, por exemplo, eu gostaria de chegar para vocês. Vocês podem ver que qualquer tipo de manifestação que vocês vão, não sei se vocês aí já foram a alguma manifestação, eu fui uma vez na vida, né? Com a minha esposa, foi a primeira vez. Para quem não sabe, eu já fui, né, bastante politiqueiro, vamos dizer assim, né? Quando eu era agnóstico, antes de me converter, eu era liberal, né? Então, a posição de liberal é tipo assim, não, nenhum nem outro. Não vou dar, né, atenção a esses grupos porque eu tenho minha própria opinião e que o direita e a esquerda estão errados, não vou, enfim, tinha esse isentismo, né, melhor dizendo, né? Então, por isso que eu nunca fui numa manifestação e não queria, porque eu achava os dois errados. É, mas quem já foi numa manifestação, né, ah, recebe um movimento interior muito interessante, de que vou dar um exemplo só, se alguém começar a puxar um grito, tipo assim, vou dar um exemplo, fora Bolsonaro, fora Lula, não vão se pensar duas vezes, você entende? Não é porque você está numa manifestação de direita e alguém grita fora Lula, você vai repetir porque você é contra Lula. Né? Mas justamente porque você está aderido àquele coletivo e você criou uma identidade coletiva, não mais individual. Você quer vou dar um outro exemplo mais palpável, vamos lá. Dentro da manifestação você vê, sei lá, uma briga. Você está numa manifestação lá de direita, né? Aí tem lá uma briga. Aí tem um cara de camisa verde brigando com a camisa vermelha. Você vai logo assim, opa, né? Inimigo aqui dentro. Aí você vai lá e quer brigar também, né? Você já, logo, né? Você já assusta, mas às vezes não, era só um cara que era de direita, né? Vestido numa camisa vermelha, estilo essa que eu tô aqui, ó. Pra vocês verem como é que confunde, né? Aqui, ó. Parece do Che Guevara, né? Mas é do Chesterton. Entendeu? Estilo isso. Essa camisa é muito bacana, né? Parece que é do Che Guevara, aí quando tu vê, Chesterton. E aí, assim, a pessoa logo associa aquilo pra ele. Camisa vermelha é comunista. Né? Esse é o pensamento coletivo. Camisa verde é meu amigo, né? Patriota, sei lá o quê, né? De direita. Quando na verdade não. Né? O Brian falou que, cara, que susto. Deve estar lá comendo, né? Olhou pro lado assim e falou: que isso, strip? Né? Que diabo é isso, cara? Isso, todo mundo grita junto. É isso mesmo, Fernando. Efeito manada, exatamente isso. Comum entre os animais, absolutamente. Né? Vocês são demais, vocês são a quinta série. É, e aí, assim, esse pensamento coletivo está presente como terceiro sintoma na nossa neurose coletiva, né, no tempo que a gente está vivendo hoje. O homem, novamente, repito, tem que falar isso, né? Quando eu falo homem, me refiro aos seres humanos, né? O homem moderno,
Portanto, ele não sente mais necessidade de achar a própria identidade, portanto, o próprio sentido da vida. Ele acha que o sentido está preso na coletividade, numa religião na qual adere, numa posição política na qual adere. Tá? Então, né, como o próprio Franco fala aqui, né? Que na verdade ele acaba por afogar-se na massa, renunciando à sua liberdade e responsabilidade. Né? Vocês vão concordar comigo que uma pessoa está aderida dentro de um grupo de pessoas, ela não precisa mais pensar por si mesma e, portanto, não tem mais nenhuma responsabilidade. Né? A culpa é do grupo. A culpa é, sei lá, dos católicos, ou do pessoal da direita, ou da esquerda. Né? É assim, estou eximido de culpa. Eu não tenho assim, mais a liberdade para agir por conta de mim mesmo, porque, afinal de contas, quem erra é o partido. Quem erra é a religião. Né? São as pessoas, e não eu. Você percebe como isso é absolutamente desumano? Você tira a condição da pessoa se sentir culpada. E é isso que o nosso tempo com a vinda das neuroses proporciona a gente. Você não precisa se sentir culpado, você não é culpado por nada. Seja feliz. É o que eles falam. Se te faz feliz, não tem problema. Se te faz feliz, você tem que fazer. Né? Então, livre-se dessa tensão. Vá lá se masturbar mesmo. Vá lá, roubar mesmo. Vá lá ter relações com quem você quiser, né? Dormir com quem você quiser sexualmente, uma noite. Isso tudo são amarras da sociedade. A sociedade que é preconceituosa, não você. A sociedade tem que aceitar, não você. Essas são as frases que jogam, né? Eles falam que é natural, inclusive. O Fernando trouxe uma coisa interessante aqui, né? Fala como é necessidade, natural. Afinal, os bichos também fazem isso, né? Os chimpanzés, os tatu-bolas, né? Só que vocês entendem que, assim, você vê o pingo, né? O teor de behaviorismo ali, né? Tá, o tatu-bola e o chimpanzé fazem isso, tá bom. Mas eles estão condicionados àquilo em totalidade porque são feitos para fazer isso mesmo na vida. Né? E foram feitos por Deus para fazer isso mesmo. Mas um cachorro, ele consegue fazer jejum? Um cachorro consegue, sei lá, contar uma piada e rir? Né? São coisas assim que, assim, cadê a naturalidade nisso? Que a gente pode até falar, né? Bom, da naturalidade nessa, nessa vida animal, na qual o homem, que é um ser animal também, né, não tem. Não consegue, o animal não consegue ter como contar uma piada e rir. Né? Você pode ver o cachorro, o seu cachorrinho, né? Mães de pet, pais de pet que estão me ouvindo e vendo essa aula. Né? Vocês que gostam de animaizinhos, né? Quando ele vai sorrir, você acha, ah, que bonito, ele tá sorrindo para mim. Não, ele só tá respondendo uma condição emocional. Porque ele, de fato, se você pegar, por exemplo, ensinar para o seu cachorro não fazer xixi em tal local, ele vai corresponder porque ele foi condicionado a, opa, dor, me deu uma palmada, logo está associado a eu fazer xixi em tal local, que eu ganho um biscoitinho. Né? Estão querendo reduzir o ser humano a isso, a esse mecanicismo tosco. Como se a gente fosse só isso. A gente sabe que não é. Se fosse, como é que alguém morreria por alguém? Quantos de vocês conhecem de pessoas que morreram por amigos, deram a vida por amigos? O próprio Cristo fez isso, né? Com o seu lado humano. Né? Então, assim, quantos mártires vocês já ouviram falar de histórias? Quantos santos? São Maximiliano Maria Kolbe, no campo de Auschwitz, ou a São Lourenço, que morreu também como mártir, sendo, sendo carregado em brasas, né? São Lourenço, inclusive, ele falou assim, né? Você sabe da história de São Lourenço, mas quando estavam queimando ele na brasa, ele falou assim: olha, pode virar o resto, porque esse aqui já está absolutamente queimado já. Esse lado aqui, pode virar do outro lado. Ele aceitou absolutamente o sofrimento inevitável dele. Né? Falou assim: olha, eu vou morrer mesmo como, né, como mártir, então que eu vá morrer com sentido, segurando a dor até o final, aceitando essa dor até o final, não negando ela. Né?
Pode virar que esse lado tá bem passado. É a frase dele, assim, quem não olha pro meu Deus fala assim, porra, heróico, né? E é essa falta de heroísmo que tá faltando no nosso tempo, justamente porque estamos vivendo uma neurose coletiva. Por isso que a razão dessa aula que eu tô fazendo, né? Então, assim, o quarto e último sintoma, já pra gente fechar, abrir para perguntas, é o, segundo o Frank, ele fala que o quarto e último sintoma é o fanatismo. Enquanto o coletivista ignora a sua própria personalidade, o fanático ignora a do outro, que pensa diferente. O outro não tem voz, só a sua própria opinião é válida. Na realidade, suas opiniões são as do grupo, ou seja, ele não tem opiniões, as opiniões é que o tem. Gostei dessa brincadeira que ele fez aqui, né? É, então, assim, esse quarto sintoma, né? Essa palavra também é muito desgastada, né? Fanatismo, né? A gente já logo entende como um negócio assim, ó, voltado à religião, né? Mas a tradução aqui tá ruim, né? Eu imagino que o Frank ele não estava querendo dizer isso, né? Se quis dizer, ele não estava sendo permeado pela influência da nossa linguagem aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de fanatismo, a gente logo entende assim, aquela pessoa, né? Ela segue a religião no pé da letra dela. Ela tem que ter prudência na hora de seguir a religião dela, porque ela não pode ser tão radical. Mas ora bolas, né? Vocês acham que quem vai para o céu não é radical? Estou falando do catolicismo, por exemplo. Não, vamos falar assim, do cristianismo, né? Os protestantes que acreditam no céu, porque eu sei que tem uns que não acreditam no céu, né? Vocês acham que qual é o radicalismo do cristianismo? É viver absolutamente na radicalidade do amor. É fazer que nem Cristo fez por nós. Você acha que Deus foi prudente, né? Jesus Cristo foi prudente, né? Nem também vou para a cruz ser crucificado, né? E nem também vou dizer que eu tô certa, que acho que você no meio. Não existe esse isentismo para você ir para o céu. Ou você é ou você não é. Ou você ama ou você odeia. Seu sim, sim, seu não, não. Né? Então, assim, o que falam hoje de fanatismo é para você ser um bunda mole. É absolutamente isso. Só. Você tem que ser um frívolo, você tem que ser um burro. Né? Em outras palavras, é isso. Você não pode ser fanático. Tudo que é o extremo não presta. Minha bisavó dizia isso. Né? Até Deus demais não presta. Uma pessoa que fala um negócio desse não entendeu nada. Não entendeu nada. O que é a contemplação amorosa, o que é a vida de oração. Assim, tá levando a religião como se fosse um pedaço de sentimento, na qual ela se sente aderida ali emocionalmente, ela se sente afagada em participar. Né? É, a tradução do alemão é péssimo, né, Arthur? O Fernando botou aqui. Ou não, é que é uma citação de Santa Teresinha, pelo que eu entendi, é isso? Ou não, eu não temeria ir à guerra. Com que alegria, por exemplo, no tempo das cruzadas, teria partido para combater os hereges? Sim, eu não temeria levar um tiro, não temeria o fogo. Pois aqui, ó, frase de Santa Teresinha que ele falou, né? É, esse tipo de mentalidade está faltando, e o nome disso não é fanatismo. Se for, graças a Deus, eu quero ser um fanático assim, né? Para ir pro céu. Vocês entendem? A palavra santo hoje é pejorativa, raciocinem comigo. A palavra fanático hoje é pejorativa, né? Então, o Franco, quando ele fala isso aqui, não sei se ele usou mesmo esse termo, né? Ele estava querendo dizer o seguinte, que dentro da coletividade existem pensamentos que vocês vão seguir justamente porque não gostariam de pensar por conta própria. Ou seja, ele até usou a palavra que é opinião, né? As opiniões são do grupo. E, afinal de contas, você não vai ter opiniões próprias, vamos botar assim entre aspas, né? Mas sim as opiniões que vão ter. Então, o indivíduo, ele coleciona, né, um monte de opiniões que houve por aí e dá por aquilo como verdadeiro, meramente reproduzindo como um papagaio. Isso já o satisfaz. O brasileiro se amarra nisso, note bem. Note bem. Nossos contemporâneos se amarram nisso. Ninguém aí chegou à conclusão de que a Terra é esférica porque estudou, mas sim porque um professor disse na escola. Ou porque você viu, né, a NASA mandando uma fotinha para você, né? Aquela foto lá que eles mesmos já falaram que é, é falsa, foi computadorizada. Mas veja, existe outra coisa que eu venho estudando isso, né? No Brasil. Quando eu falo uma coisa, como por exemplo, eu acabei de falar de terra esférica.
Eu boto minha mão no fogo aqui, que um monte de vocês pensaram, então Cláudio é terraplanista. Existe essa dicotomia tosca na cabeça do brasileiro também. Então, se ele está falando contra, ele é a favor do oposto. Essa é outra neurose coletiva que eu acho que valeria a pena fazer, né? Uma versão brasileira da neurose coletiva, porque a gente tem as nossas próprias. Esse aqui é mundial, né? Que o Franco está trazendo. Nosso tempo vive muito isso, principalmente os brasileiros, dessa dicotomia neurótica de que se eu falar contra o Lula, então eu sou a favor do Bolsonaro, né? Ou se eu falar a favor do Bolsonaro, eu sou contra Lula. Por que não uma terceira opção? Só existe o Tico e o Teco? O brasileiro só tem, afinal, dois neurônios para raciocinar? Ou sim ou não? Né? Então, assim, esse quarto sintoma, entendendo-se então por fanatismo, aquilo que se adere sem pensar duas vezes, meramente porque faz parte, né, do grupo, e condiciona a pessoa a não querer, mas pensar por conta própria. Esses são os quatro sintomas, tá? Que o Frank vai dizer pra gente. Agora, esses são os sintomas, como é que a gente combate isso, né? Bom, isso aqui seria um tempo de uma outra aula até, né? Como é que a gente combate parte a parte. Por hora, eu acho que, assim, eu disse algumas coisas para vocês que vão fazer vocês pensarem um pouco, né? Como é que a gente combate, né? Por exemplo, a falta de planejamento cotidiano. Como a gente combate isso? Eu comecei dando um antídoto para vocês, falando da constância. Né? Como é que a gente faz isso? Suscitando um apetite irascível. Como eu falei na aula. O que é o apetite irascível? Bom, são coisas que você vê que é chato fazer, mas se você o forçar a fazer, você ganha mais força, mais vigor, né? E mais tarde você colhe, né, um resultado lá na frente. Exemplo, academia. Eu sei que se eu começar a pegar peso aqui agora, não vai vir um bíceps do nada. Não vai vir o tão sonhado 40 braços para os homens, né? Do nada. Mas daqui a 3, 4 anos eu sei que virá, se eu me esforçar bastante. Isso é o apetite irascível, né? Então, assim, cada um desses sintomas tem um jeito, né? Aqui, o outro também que ele falou do fatalismo, né? Do determinismo. Você tomar a retomada de consciência, olha, estou sendo influenciado por isso, acabou na hora o fatalismo. Você não está sendo condicionado a bolhufas nenhuma. Vocês estão entendendo? Então, e, portanto, os outros dois, né? O pensamento coletivo e o fanatismo, se dão também pela noção de que você está sendo também influenciado pelo grupo. Então, assim, a gente pode resumir nesses quatro o seguinte, que você tendo uma noção, uma consciência de influência, de que está sendo permeado por essas ideologias, né, do passado, por seus familiares, né, pelo inconsciente familiar, como dizia o Zonde, você consegue remediar facilmente, sim. Você consegue remediar facilmente, sim, as condições de que está. E aí você sai dessa neurose coletiva. Vamos dizer assim, em termos populares, você sai dessa matrix. Tá certo? Então, vou abrir aqui rapidinho para perguntas. Vocês, se quiserem, podem abrir o microfone aí ou digitar aí, beleza? Se não houver nenhuma pergunta, irei finalizar a gravação. Vivos? Acordados? Então, beleza. Parece que. Acordado, mas sem muita pergunta. Deu Opa, para diga. entender a coisa toda. O que, Arthur? Não entendi. Acordados, mas sem tanta pergunta. Deu para entender bem a aula. Ah, que bacana. Show, show de bola. Eu fico feliz quando fica um negócio compreensível, viu? Porque às vezes eu tenho a tendência em dar aula em espiral, né? Eu fico muito partindo assim das coisas, né? E ao invés de chegar no ponto central, às vezes eu volto no negócio. Eu tenho muita Qual, tendência.
Pronto, uma boa pergunta. Assim, não é sobre a aula, é porque o meu salão antigo ele quebrou. Aí eu perdi um print que eu tinha de um livro que você tinha mostrado uma vez, que ele tem uns desenhos acerca da forma do funcionamento da inteligência humana. Você mostrou até uma vez umas espirais, algo do tipo, eu não lembro qual é. Pronto. É o controle cerebral e emocional do Narciso Virala. Tá bom? Nesse mesmo. Obrigado. Isso. Controle cerebral e emocional do Narciso Irala. Tá? O Juliane falou aqui, ó. Pensei sobre isso hoje, sobre humor, não levei muito a sério. Levei tipo, lá, mas por isso não tô bem, mas tô graças a Deus. Gostei demais também. Anotei 3 páginas. Ó, que bacana, Juliane. Faz o seguinte, manda depois lá no meu perfil, me marca. Vou repostar você, valeu? Para influenciar mais pessoas a aproveitarem essas aulas gratuitas que eu tô dando. Tá bom? Que bom que foi produtivo para ti, viu, Joane? Que ótimo, querido. Então é isso, pessoal. Aproveitar que vocês não têm pergunta, vou lá passar agora um tempinho com a minha filha, a minha mulher. Tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima semana que vem, tamo aí. Beleza? Deus Um abençoe. abraço. Obrigado pela aula. Tamo Tchau. junto. Valeu, Klaus. Epa, Fernando mandou mensagem aqui, mas depois eu respondo no privado, viu, Fernando? Opa, Cláudio, espaço para uma última dúvida? Rapidinho. Não.